Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode fazer, Laine. Eli, eu gostaria de saber sobre reunião mediúnica, que eu estou fazendo um estudo bem aprofundado disso, e diante da complexidade que as equipes espirituais fazem de preparação antes daquele trabalho, eu gostaria de saber, dentro da sua experiência, o que você acha sobre os participantes sentarem em locais alternados em cada reunião mediúnica daquela casa em específico? Se isso interfere devido à equipe espiritual preparar os lugares de acordo com aqueles médiums que já sentam ali, mediante o espírito, a entidade que ele vai dar passividade. Isso, ao seu ver, influencia? Olha, em relação ao local aonde você senta, se senta à direita, à esquerda, aonde você sentar, isso não interfere em nada. A espiritualidade, quando ela faz o trabalho, que ela se prepara, porque tudo é um preparo muito grande da espiritualidade. Para você ter uma ideia, às vezes, o trabalho que é à noite, no período do dia, as equipes espirituais já estão se preparando para aquela atividade na casa espírita. Outras equipes, já desde a noite anterior, junto com cada médium, já está preparando este ou aquele espírito, ou este ou aquele orientador, instrutor, para trabalhar junto com o médium. Então, o local específico, isso nada importa. Se você senta sempre na cabeceira e um dia alguém sentou ali, ali não é um local de privilégio de ninguém. Quer dizer, não é carimbado dizer assim, não, esse local é meu e ninguém senta aqui. Nada, não tem nada a ver. Nada a ver. Você pode estar num local totalmente diferente, fazer um trabalho totalmente diferente e a equipe vai estar ali apta ao trabalho. O que é importante é o preparo do médium. É um médium que tem que se preparar. A disciplina do médium. Se eu vou ter uma atividade, ou no dia seguinte, ou em qualquer horário do outro dia, eu tenho que já me colocar em condições de auxiliar. Então, se eu tenho um trabalho que eu vou iniciar na noite seguinte, eu já começo a me preparar nessa noite. Eu já começo a chamar toda a minha equipe espiritual. Se eu sou dirigente da casa espírita, se eu sou dirigente do trabalho, eu tenho que fazer uma organização diferente do médium que ele vai. Porque o médium, quando ele vai com a equipe espiritual dele, então ele tem que se preparar junto com a equipe espiritual dele. Se eu sou dirigente do trabalho, seja um trabalho de desobsessão, seja um trabalho de evangelização, seja um trabalho qualquer dentro da casa espírita, o dirigente ele tem que se preparar e preparar todo aquele ambiente, juntamente com a equipe espiritual da casa. Ele não pode ir como ele vai para uma festa, sem preparo. E isso que às vezes nós erramos. Nós erramos. Achamos que os espíritos estão ali ao nosso bel prazer, vão nos auxiliar de qualquer forma. Não, existe disciplina. Por isso que existe horário. A disciplina do horário é muito importante. Além de você se preparar na noite anterior, evocando o seu anjo guardião, evocando sua equipe de trabalho, colocando todo aquele aparato necessário,
se você é dirigente daquele trabalho, então mantendo toda uma estrutura, uma organização para que o trabalho possa se dar em perfeita harmonia. O médium que vai ao trabalho, ele também tem que fazer a mesma coisa. E no dia seguinte, ele tem que estar super atento, vigiando e orando, porque os espíritos de ordem inferior, os nossos obsessores, os nossos rivais, adversários da casa espírita, adversário da doutrina espírita, adversário do médium, eles vão fazer com que o médium se desequilibre, que a família do médium se desequilibre. Chega na hora, o filho, a filha, alguém está passando mal e ali impede o médium de cumprir a sua tarefa na casa espírita. Então, ele tem que estar atento a tudo e a todos. Uma vigilância imensa. A vigilância, ela é importante para esse trabalho. Quando nós chegamos à casa espírita, devemos chegar pelo menos 15 minutos antes. Não é chegar em cima da hora do trabalho, não é chegar em cima que já está sendo feita a prece de abertura do trabalho. Eu sou muito rígida nos trabalhos em que estou ali com responsabilidade. E meu trabalho começa às 8 horas da noite, você pode ter certeza absoluta que eu chegarei mais cedo. E deu 8 horas, se é um trabalho privativo, eu fecho as portas. E se o médium ali chegar, não adianta ele gritar, ele espernear, ele não vai entrar. Porque a equipe espiritual, ela tem responsabilidade. O médium, por sua vez, ele tem que ter a responsabilidade. Então, ele chegando 15 minutos antes, estou dizendo 15, ele pode chegar meia hora antes, porque ele tem 15 minutos para chegar e se colocar na posição de recolhimento, chamando a toda a equipe espiritual. Às vezes, nós trocamos algumas ideias sobre como vai ser o trabalho. Isso é diferente. Mas, quando não, o médium tem que sentar, já evocando todos os seus protetores, toda a sua equipe de trabalho, e ficar ali numa vigilância. Porque o trabalho, a higienização da casa espírita, como eu disse antes, ela é antecipada. Então, a espiritualidade ali vem, retira todos aqueles fluidos densos, faz todo o isolamento dos espíritos que vão passar pela doutrinação ou pela orientação, pela incorporação. Isso não importa, mas eles já preparam tudo. Aquele local onde o médium vai sentar, onde os médios vão sentar. Não importa se é ali, aqui, ali. Ele está acostumado a sentar sempre ali. E naquele dia, alguém veio e sentou. Não importa, ele vai. Porque isso não tem cadeira cativa. Quando o médium é orgulhoso, quando o médium é aquele médium que acha que ele é o melhor e aquele local é o dele, eu estou sendo bem clara, ele briga pelo lugarzinho dele. Ele briga, ele reclama, ele fica de cara virada com quem sentou. Vamos dizer assim, esse é o meu local. Nós não temos local dentro da casa espírita. Nós somos simplesmente instrumento da espiritualidade. E nessa disciplina, o médium também tem que se colocar. E eu ainda vou colocar mais claro. Porque, às vezes, no trabalho mediúnico, nós já iniciamos com a prece, já evocamos os nossos protetores, nosso anjo guardião, a equipe já começou, há um trabalho, e que tem que haver equilíbrio daquele padrão vibratório, todos vibrando naquela mesma sintonia. Se somos em 10, se somos em 8, se somos em 12, porque essa é a quantidade
normal para um trabalho preciso. Aí nós estamos ali tudo bonitinho, concentrado, trabalhando, um dos médios resolve se levantar e vai ao banheiro. O outro se levanta e vai beber água. Isso é indisciplina. Você já chega 5 minutos antes, vá ao banheiro, beba sua água, põe o seu copinho de água ali, se precisa, perto de você, e fique concentrado. Porque tem que haver um respeito, tem que haver um equilíbrio fluídico em todos os nossos trabalhos. Em todos os nossos trabalhos. Então, o médium, ele não pode achar que a espiritualidade, estou com sede, levanto, vou beber água. Estou com faniquito, vou ao banheiro. Isso, num caso extremo, tudo bem. Mas, às vezes, nós achamos que o médium faz isso toda reunião. Eli, toda reunião. Exato. Tudo isso que você está falando realmente está nos estudos, e André Luiz deixa isso muito claro. E outra coisa que ele fala também é no comprometimento dos trabalhadores, né? Porque essa equipe, ela é um feixe de luz, né? Se são 12, 10 pessoas, se torna um. E a importância realmente dessa homogeneidade dos pensamentos. E outra coisa que eu estudei também, que deixa bem claro, é o comprometimento do trabalhador, porque, como você disse, a equipe espiritual, ela já começa dias antes, muitas vezes, se o trabalho é à noite, de manhã ela começou. Eu fiquei surpresa com isso, porque sobre o comprometimento que o médium tem que ter com o trabalho, porque aquela entidade da qual ele vai receber, dias antes já foi preparado e destinado para aquele médium. Então, é uma complexidade no trabalho imensa. É de responsabilidade imensa. Por isso que o médium tem que ter disciplina. Não é ser chata, porque às vezes o dirigente é chato. Eu já fui chamada de chata, de sargentona, não importa, porque tem que haver disciplina, tem hora para começar, tem hora para terminar, não é a qualquer hora, a qualquer momento. A espiritualidade, ela inicia conosco e ela termina naquele horário determinado. Se o trabalho começa às 8 da noite e termina às 10, termina às 10. Não adianta você terminar às 10h30, 11 horas da noite. Se o trabalho é de manhã, que começa às 10 da manhã e vai até às 11h30, é esse horário. A disciplina do médium, ele tem que ter esse comprometimento mesmo. A espiritualidade ali está contando com o auxílio do médium. Ele é o intermediário, ele é o doador. Se o médium não se prepara e vai como se ele fosse para uma festa, para um barzinho, é melhor ele nem ir. É melhor ele nem ir, porque ele vai desarmonizar, vai trazer o desequilíbrio, a desarmonia em todo o ambiente. E um médium desarmoniza. Exatamente. Se juntar com outro, pior ainda. Então, o dirigente tem que fazer um trabalho imenso para auxiliar a reequilibrar, e a espiritualidade mais ainda. Porque a responsabilidade do dirigente não é só conduzir, mas ele é um doador. Ele doa, ele auxilia. E quando algo de errado acontece, não vai ser chamado o médium que fez as coisas erradas, é o dirigente o responsável. Por isso que tem que haver essa união, essa disciplina, horário, o trabalho tem que ser feito de uma forma consciente, não é fazer a qualquer hora, a qualquer jeito, de qualquer maneira, não. A espiritualidade, ela vem direitinho, ela vem, higieniza a casa, ela vem o médium
bagunçado, ele não se preparou na casa dele, ele não orou, ele veio todo bagunçado. Imagina ele adentrando a casa espírita. Desde o momento em que ele coloca o pezinho dele na calçada, antes, às vezes, até de entrar o portão da casa espírita, ele já entra em contato com todas aquelas entidades que ali estão. E na medida em que ele traz todo o desequilíbrio dele, ele traz para dentro também toda aquela vibração, todo aquele fluido que desarmoniza o ambiente. Ele Desarmoniza a nossa casa, alguém que adentra a nossa casa. Então, a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade. Porque chega a ser uma falta de respeito com a equipe espiritual, porque o trabalho deles, além de complexo, é minucioso, né? As faixas de proteção, como se fossem camadas de cebola, só exemplificando de uma forma análoga. Eles colocam desde ao redor da mesa e ao redor do centro, da calçada, da rua. É grandioso esse trabalho. E se eu puder fazer mais uma pergunta, pode. Eu gostaria de saber, Li, nos trabalhos que você dirigiu, quantos médiums até quantos você permitia a passividade simultânea? Por exemplo, 2 médiums e 2 dialogadores simultaneamente, só depois mais 2, ou você permitia todos aqueles trabalhadores da mesa? O nosso Isso. trabalho, meu e da Aracy, nós fazemos um trabalho assim, é parecido, trabalhamos da mesma forma. Então, se nós temos uma equipe de médios, essa equipe de médio tanto recebe quanto ela orienta. Então, na medida em que um está recebendo o espírito, o outro está auxiliando na doutrina, na orientação àquele espírito, junto com um determinado médium. E nós pedimos, dentro dos nossos trabalhos, que, no máximo, 3 ou 4 espíritos. No máximo, 3. Se houver uma necessidade, 4. Por quê? Porque há um desgaste muito grande do médium. Nós sabemos que a incorporação, ou a gente fala incorporação, mas é a psicofonia. No momento em que o espírito chega, o médium, ele doa. É fluido vital dele. E se ele ali ficar 10, 15, 20 minutos como um espírito só, ele vai realmente se prejudicar. Então, nós orientamos os médios que no máximo, é 10 minutos. Porque ele tem que receber o espírito, fazer a troca fluídica do espírito, porque 90% do trabalho, ou até mais, é o médium que faz. O doutrinador, o evangelizador, o orientador, ele vai fazer aquele trabalho de auxiliar o médium, de dar a sustentação fluídica para o médium e para os espíritos que ali estão, para que ele possa fazer esse trabalho. Então, a passividade do médium, a orientação que o médium recebe, a interlocução do médium com o espírito, a troca fluídica, o encaminhamento, tudo é feito pelo médium. Terminou, ele recebeu os 3 espíritos, troca-se. O médium, ele encerra o seu trabalho de psicofonia e entra no trabalho de orientação, de evangelização, para que o outro possa trabalhar. Esse é o nosso trabalho. Então, em todas as nossas atividades mediúnicas, nós fazemos esse trabalho, porque antigamente era diferente. Então, numa mesa tinha 10, 12 médicos. Um orientador. Então, passava num, ele ficava ali 20, 30 minutos,
Então, muitas vezes, nós saíamos, o espírito ainda junto da gente. Eu mesmo, assim também. Mas na medida em que nós fomos estudando, na medida em que nós fomos vendo, nós começamos a orientar os espíritos, a socorrer os espíritos, e verificando que esse não era o trabalho correto. Então, nós passamos a orientar o médium, aquele que recebe, ele também, ele orienta. Então, nós fazemos essa troca, assim, de uma forma que a gente percebe, dá tudo certo. Desde o médium novato ao médium experiente. E essa descoberta foi através dos estudos ou orientações espirituais? Olha, foi através da experiência nossa. Ah, tá. O Entendi. estudo proporcionou uma visão maior, a orientação dos nossos protetores a mesma, mas a nossa experiência, eu muitas vezes saí e falava para si, eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Entrava dentro do carro dela e, às vezes, aí recebia o espírito e ela orientava, ou vice-versa. Então, a gente começou a verificar que havia uma falha nesse trabalho de ter um só, que na época era doutrinador. Hoje não. Se nós estamos em 12, 6 senta, 6 recebe, 6 ajuda na orientação. Recebeu 3 espíritos? Está bem, o médium está bem? Tem mais algum espírito ali? Não, não tem. Então, troquemos. Eu sento, você orienta. E isso dá certo? Dá. Dá, porque nenhum médium deve sair de dentro da casa espírita passando mal. Tanto que, após esse trabalho mediúnico, esse trabalho de orientação, esse trabalho de troca fluídica, nós encerramos a atividade mediúnica e fazemos uma avaliação. Como foi o seu trabalho, como era o espírito que você recebeu. Então, a gente faz isso e o médium, ele tem que estar bem. Ele recebe o protetor dele tem que vir. É o primeiro que tem que vir. Não adianta você querer receber o sofredor e não conhecer o seu protetor. Quem é o meu protetor? Eu não sei. Isso que eu ia perguntar, ele no final, né, do trabalho. Não é no final, é no início mesmo. Porque quem vai nos auxiliar são os nossos protetores. É o protetor que vai auxiliar o médium ali. Vai trazer o espírito se aproximar de nós. É ele. Então, nós temos que estar ciente de quem são os nossos protetores. Por isso, a necessidade do médium evocar o seu protetor, seja ele um preto velho, índio, caboclo, não importa. Evocar o seu anjo guardião é o primeiro passo no trabalho mediúnico. Evoque o seu protetor. Chame a sua equipe de trabalho e coloque ela a posto ao trabalho. Porque qualquer problema que você tenha, você evoca o seu protetor e ele recolhe. Ele te auxilia na troca fluídica. Porque antigamente, o que a gente fazia? A gente recebia o sofredor, recebia outro sofredor, e quem é o nosso protetor? Como fazer a troca fluídica? Não nos ensinaram. Como você vai trabalhar com um espírito obsessor, um rival seu? Você tem que ter esse conhecimento. Você tem que conhecer o seu anjo guardião, evocá-lo, evocar os seus protetores. E no momento em que você auxilia depois todos os espíritos, receba o seu protetor.
para que ele faça uma higienização fluídica em você. Esse é o objetivo. É você entrar na casa espírita, começar o trabalho com o protetor e terminar com o protetor. E sair melhor do que você entrou. Melhor. Porque nós trazemos do nosso lar, nós trazemos de todo esse ambiente que nos rodeia quando a gente até chegar à casa espírita. Por isso, o preparo, a disciplina do médium. O médium tem que se preparar desde a noite anterior, o dia todo vigilante, antes do trabalho, chamar a sua equipe para que vá com ele, chegar 15 minutos antes, se colocar em silêncio absoluto mental também, porque não é fechar a boca e ficar pensando em coisas alheias, chamando a sua equipe, harmonizando-se com a equipe espiritual do trabalho da casa espírita. Iniciar o trabalho com o seu protetor. Ah, mas a minha casa espírita eu não posso receber o preto velho. Receba o seu preto velho sem chilique, sem nada, de boca fechada. Receba o seu índio. Receba o seu caboclo. Ninguém precisa ver. Se tiver um médium vidente e falar, você tem um índio aí. É meu familiar. E são os nossos familiares de encarnações passadas. São amigos, são companheiros. E se disciplinar nesse trabalho. Fazer um trabalho digno, com responsabilidade. Como você colocou, Elaine, com comprometimento. Não é levantar a qualquer hora, vai ao banheiro, vai beber água, levanta. Nada disso. Só numa eventualidade maior. Mas, caso contrário, você tem que estar concentrada. Recebeu o espírito sofredor, orientou, instruiu, boca fechada. Não fica batendo papo com o orientador. Porque o espírito era assim, assim. Não tem que fazer isso. Você desarmoniza o ambiente. Auxiliou, amparou, socorreu, encaminhou as colônias espirituais. Ótimo, fica quietinho. Se concentra para o próximo trabalho. Recebeu 3 espíritos, é o suficiente para você? Não tem mais nenhum? Porque se deixar, o médium recebe 4, 5, 6. É falta de caridade também para com o outro que quer trabalhar. Então, você recebe aqueles espíritos que são chefe de falange, que precisam realmente ser auxiliados. 3, no máximo 4. Faça o seu trabalho junto com a sua equipe espiritual. Encerre o seu trabalho com os seus protetores. Saia da casa espírita melhor. Esse é o nosso trabalho. E ao final, é feito, então, uma avaliação desses espíritos que foram recebidos, que foram ajudados? Sim, nós fazemos. Nós perguntamos para cada médium como foi o seu trabalho. É uma triagem, né? É uma triagem, porque a experiência sua serve para mim, serve para a Natalina, serve para a Ana, serve para todos nós, se nós estamos numa reunião. E silêncio absoluto, porque se começar com coisa, a disciplina é isso. Terminou? Vamos fazer um encerramento. Porque a gente faz o encerramento mediúnico, faz a avaliação e depois faz o encerramento de todo o nosso trabalho, dentro do horário previsto. Esse é o nosso trabalho. Dentro da Casa de Francisco, eu realizo isso. Eu sou dirigente de um trabalho, eu faço isso. Qualquer trabalho, não importa. Aonde eu estiver, eu posso estar debaixo de uma árvore, com uma equipe de médios, eu posso trabalhar. Ele realmente, dentro desses estudos que eu fiz, é dito mesmo sobre o que você falou. A porta
deu o horário, é chaveada. Chegou atrasado, não entre, porque desestrutura toda a fluidificação feita pelos espíritos e a harmonização. Tudo Horário, que você narrou, exatamente. Horário para horário é iniciar, horário. horário para terminar. Horário é horário. Nós já fizemos. O pessoal conhece. Não adianta depois reclamar que, ai, porque eu cheguei, chamei. Não ouvi nada. Eu, não, pelo menos naquele dia, eu não ouvi. Se chegar em cima do horário, eu ainda dou uma. Mas eu aviso. Da próxima, não entra. E não adianta, a pessoa tem que ter disciplina. Exato. E ele, porque essa equipe ali que se forma à mesa é como uma corrente, né? Um que desestrutura, rompe o elo, né? E Sim. estraga todo um trabalho já preparado há horas e horas, ou até um dia anterior da Isso mesmo. espiritualidade. Por isso, a responsabilidade do médium. Exato. O preparo Nossa, do médium, a disciplina do médium. Ele vai por um evangelho e passe, ele tem horário para chegar, ele tem horário para entrar dentro da Câmara de Paz, ele tem todo um horário. Se ele vai para um trabalho de evangelização infantil, ele tem um horário de início e de fim. Mas se ele for para um trabalho mediúnico, um trabalho de desobsessão, a responsabilidade também é maior. sim, Os espíritos ali estão já esperando o médium. Pode acontecer eventualidade do médium não poder ir? Pode. Isso é normal. Mas a espiritualidade, ela nos conhece perfeitamente. Tudo bem? Respondi as suas perguntas? nossa, muito, muito Se enriquecedor. tiver dúvidas, anote a sua dúvida, anote no seu caderninho e na próxima segunda pergunte. Se eu estiver, eu respondo. Se a Araci tiver, ela responde. Vamos orar nesse momento. Vamos rogar a misericórdia de Deus por nós, por cada um de nós. Então, eu convido vocês a orar. Vamos lá? Vamos orar? Fechamos os nossos olhos. Deus de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, vós que nos deste a oportunidade, Senhor, do reencarne, que nos desse, Senhor, a oportunidade de reparar as nossas faltas, os nossos erros. Aqui estamos, Senhor, a vos suplicar o vosso amparo. Permita nesse momento, Pai, que possamos aurir desse grande fluido cósmico universal, que possamos nesse momento absorvermos toda essa energia ectoplasmática, que possamos, através dessa energia solar, da energia lunar, da energia do universo, Senhor, rogarmos, Senhor, neste momento, que nos envolva, que nos fortaleça, que nos ilumine. Rogo neste momento, Pai, templo de amor, de luz se faz. E assim nós pedimos, nós rogamos ao grande Mestre Jesus, rogamos neste momento a toda a sua ordem Cristo, como rogamos as falanges do Espírito de verdade, a todos os Espíritos Consoladores, rogamos as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fernão, de Lacordaire, de Vianney, de Erastro, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo. Rogamos neste momento a todos os anjos, a todos os arcanjos, que venham em nosso auxílio neste momento. E rogamos a Maria, ó Mãe Santíssima, permita nesse momento que os vossos trabalhadores, que os vossos guerreiros, que as vossas mãezinhas nesse momento venham em nosso auxílio, para que possamos socorrer os nossos entes queridos, para que possamos amparar, para que possamos aliviar.
Rogo neste momento, rogo as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes. Rogo neste momento as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge, de Francisco de Assis. Rogo neste momento aos nossos ancestrais, todos os nossos ancestrais, Senhor, das Américas, da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, todos esses benfeitores que têm compromisso conosco, que venham nos auxiliar, como eu rogo os nossos espíritos familiares, rogo nesse momento aos nossos avós, bisavós, pais, mães, filhos, aqueles que venham em nosso auxílio, nos trazendo a luz, nos trazendo a orientação e instrução. Rogo neste momento ao nosso anjo guardião, rogo a esse espírito amigo e benfeitor, como eu peço neste momento a toda a minha equipe de trabalho. Chame, mede os seus protetores, chame o seu preto velho, a sua preta velha, o seu índio, o seu caboclo, chame toda a sua equipe, sinta a presença dos seus protetores, incorpore o seu protetor nesse momento, chame toda a sua equipe de guarda e retaguarda, chame todos os seus guerreiros, chame todo nesse momento, os baianos, as baianas, os boiadeiros, ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, os gaúchos. Chama o povo, Senhor do Nordeste. Chama nesse momento a força, Senhor, de Gengis Khan. Chama a força de todos os trabalhadores, o seu pelotão de choque, o seu exército marinho, aeronáutico. Chame todo o seu povo do reino mineral, vegetal e animal, todos esses espíritos elementares, chame a força da terra, esses espíritos trabalhadores da terra, da água, do ar, do fogo, chame a confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, peça nesse momento a força dos 7 selos, chame neste momento e peça permissão para abrir as suas vacinas, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento chame a sua equipe espiritual e puxe para dentro todos esses espíritos perturbados, cansados, oprimidos, revoltados, recém-desencarnados, todos esses espíritos que te perturbam, perturbam o teu lar, a tua vida, os teus filhos, perturba o teu trabalho, perturba as suas atividades profissionais. Rogue neste momento, chame o protetor, incorpore e diga: puxa para dentro da redenção da lama astral, puxa os seus obsessores, os seus fascinadores, puxa esses espíritos traidores, hipócritas, puxe todas essas falanges, puxa todos, se coloque dentro da regeneração, da redenção também, para tirar toda essa irradiação. Puxe nesse momento tudo para dentro da lama astral, faça com que essa lama comece a absorver todas essas irradiações, todo esse fluido denso, penetrando por todas as células materiais, espirituais, desintoxicando você, desintoxicando todos esses espíritos, tirando toda a braveza, todo o temor, todo o ranço, todo o preconceito, toda a raiva, todo o ódio, todo o desamor, tirando todo o seu cansaço, tirando todo o seu desequilíbrio. Puxe esses espíritos perturbadores que você vê, puxe todas essas entidades que estão dentro do seu lar, puxa a sua casa, peça nesse momento as equipes que vão queimando, desmaterializando, vão desintoxicando todo o seu lar,
que esse fogo etéreo vai adentrando e vai queimando, vai limpando, vai higienizando toda a sua casa, vai higienizando todo o seu ambiente familiar, vai passando pelos seus filhos, por todo aquilo que te pertence, vai retirando toda essa irradiação densa, vai tirando a tristeza, a angústia, a decepção, vai tirando a ansiedade, vai tirando a insônia, vai tirando todo este mal que você sente. Retira todos esses espíritos de dentro da sua casa. Todos os depressivos, todos os falidos, todos os cancerosos, todos os infartados, todos que tiveram AVC, os acidentados, os recém-desencarnados. Puxe para dentro da bacia da redenção, da consolação, da regeneração, da lama astral, e que vai queimando neste momento toda essa irradiação, todo esse fluido denso, vai limpando, higienizando, vai desmagnetizando, vai solvendo todas essas energias. Entre naquilo que você precisa, entre, puxe e limpe o teu nome, puxe o seu nome completo, puxe no banco, puxe aonde tiver, puxe, limpa o teu nome, queima, desmaterializa, desintegra do seu nome todas as irradiações, todas as vontades, todos os pensamentos, todas as maldades, todas as traições, todos os desejos. Limpa o seu nome. Rogue neste momento a força das águas, dos mares, dos rios, das cachoeiras. Limpe a sua casa. Passe pela sua casa e vai limpando, pelos seus filhos, pelos seus netos. Passe por tudo aquilo que te pertence. Limpe tudo. Deixa essa água adentrando, lavando, higienizando. Traga água medicinal para a sua casa. Vai trazendo todo esse fluido curador, calmante, pacificador. Que essa água vai penetrando por todas as bacias da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, vai lavando, vai higienizando, vai trazendo todo esse fluido curador, o fluido dos 10 mandamentos, o fluido do amor de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima nesse momento, vai limpando, higienizando todos esses espíritos, vai acalmando, vai trazendo o fluido de arrependimento, vai trazendo o fluido de esperança, de calma, de serenidade, envolvendo todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, trazendo a paz, trazendo a harmonia. Rogue neste momento, rogue as falanges socorristas, rogue as falanges de Pai João de Aruanda, rogue as falanges de Mãe Menininha do Ganduá, rogue as falanges de Maria, rogue as falanges franciscanas, rogue as falanges de Allan Kardec, de Bezerra, rogue as falanges de todos os santos, que venham socorrer todos esses espíritos, que venham neste momento, encaminhando essas colônias aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos presídios educativos e instrutivos, aos hospitais, que todos sejam auxiliados, amparados. Rogue neste momento que essa equipe passe pelo seu lar e retire tudo que porventura ainda esteja ali dentro. Deixa seu lar livre e desimpedido. Passe pela consolação, pela regeneração, pela redenção, pela lama astral, e vai retirando todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, que os encarnados sejam, nesse momento, levados aos seus lares, que os anjos guardiões os proteja, os oriente, que os desencarnados sejam auxiliados, instruídos, que a luz do amor de Deus caia sobre todos nós, sobre o nosso lar, trazendo a paz,
E neste momento, ó Pai misericordioso, eu fecho neste momento toda a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E agradeço neste momento, Senhor, e volto a Ti no universo. Volto neste momento ao universo. Volto a Ti e rogo, Senhor, todo esse fluido ectoplasmático que possa me envolver, que possa me amparar, me fortalecer, que essas energias possam penetrar por todo o meu corpo perispiritual, por todo o meu corpo físico, me trazendo a saúde, me trazendo a paz, me trazendo a alegria, a força, a prosperidade, as bênçãos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a luz, ilumina-nos, Pai, envolva o nosso lar nesse elo de luz, nessa bolha fluídica, Senhor, que os nossos protetores possam envolver todo o nosso lar, que Maria Santíssima, nesse momento, nos envolva com o seu manto azul celeste, nos dando toda a proteção, todo o amparo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela bênção da vida, por aqui estarmos. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, mas aqui estamos, Senhor. Estamos cientes das nossas responsabilidades. Que a sua luz, Senhor, nos fortaleça, nos instrua, nos oriente. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado a todos. E que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor. E assim, Senhor, nós encerramos todas as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Graças, Senhor, te damos. Graças a Deus.